A morte não é como se pensa. As pessoas que a vivenciaram descrevem algo impossível de explicar. Não é especulação. É teoria. São casos documentados com evidência médica. 3 pessoas morreram, clinicamente mortas, sem batimentos cardíacos, sem atividade cerebral, confirmado pelos médicos, mas elas estavam conscientes, psicólogas, vivenciando, e o que elas viram muda tudo aquilo em que acreditamos sobre o fim. Hoje ouvirá como a morte se sente realmente, contada por aqueles que partiram para o outro lado e voltaram. Gostaria de partilhar o caso de Pão Reynolds, 1991. Atlanta, Geórgia. Pão tinha 35 anos. Era musicista. Levava uma vida normal até que começaram as dores de cabeça. Intensas e debilitantes, os exames revelaram um enorme aneurisma cerebral, bem no tronco cerebral. Inoperável pelos métodos convencionais, a sua única hipótese era um procedimento radical, chamado paragem cardíaca hipotérmica. O seu corpo seria arrefecido a 15 graus Celsius. O seu coração pararia. O sangue seria drenado do seu cérebro, clinicamente morta. O aneurisma poderia então ser removido em segurança. O procedimento foi agendado. Pão estava aterrorizada, mas não tinha escolha. Na manhã da cirurgia, foi levada para a sala de operações. Recebeu anestesia. A perda de consciência deveria ter terminado aí, mas não terminou. A Pão ouviu um som, como o de uma broca de dentista. Agudo, desagradável, mas ela deveria estar inconsciente, sob anestesia geral, com a atividade cerebral suprimida. Mesmo assim, ela ouviu claramente, então ouviu vozes. O cirurgião, Dr. Robert Spetzler, a discursar, as artérias dela são muito pequenas. Uma voz feminina. Pão esperava que o seu cirurgião fosse um homem, mas era definitivamente uma mulher. A assistente do Dr. Spetzler, discutindo as artérias femorais de Pão, estavam a tentar aceder a elas, para conectar a máquina de circulação extracorpórea, mas os vasos eram muito estreitos. Teriam de usar o outro lado. A Pão ouviu tudo isto, enquanto supostamente estava inconsciente, enquanto o seu cérebro estava a ser operado. Então, algo impossível aconteceu. Ela sentiu-se subindo, flutuando, olhando para baixo. Ela viu seu próprio corpo na mesa de operações. Cabe arrapada, CR, neo exposto, instrumentos cirúrgicos por toda a parte. A broca na mão do cirurgião. Não parecia uma broca, parecia uma escova de dentes elétrica. A Pão nunca tinha visto uma broca neurocirúrgica antes. Mas ela descreveu tudo na perfeição mais tarde, até o modelo específico, as peças intercambiáveis guardadas num estojo, como um jogo de chaves de caixa. Ela flutuou mais alto, conseguia ver toda a sala de operações, a disposição dos equipamentos, as posições das pessoas. Os seus olhos estavam vendados com fita adesiva. Os seus ouvidos estavam tapados com altifalantes que emitiam estalos altos. Monitorização da resposta auditiva do tronco cerebral, tornando impossível ouvir sons externos. Mesmo assim, ela ouvia, via, percebia tudo. Então, ela reparou em algo, monitor, mostrando uma linha reta, ao sua atividade cerebral, zero anhic, completamente plano. Ela estava clinicamente morta naquele momento. O sangue tinha drenado do seu cérebro. O coração parou. O corpo arrefeceu até aos 60 graus. Sem oxigênio no tecido cerebral. Sem atividade neural. Nenhuma consciência deveria ser possível. Mas Pão estava mais consciente do que alguma vez estivera na sua vida. Mais atenta, mais alerta. Experimentar a realidade sem as limitações de um corpo. Então, algo a afastou. Não fisicamente. Não havia nada físico, mas ela sentiu o movimento. Um túnel. Escuro a princípio. Depois, apareceu uma luz à distância, ficando mais brilhante, mas não forte. Quente, convidativa.
Ela moveu-se em direção a ele sem querer, como se estivesse a ser puxada suavemente, mas irresistivelmente. O túnel abriu-se para a luz. Luz pura, mas não estava vazio. Havia figuras pessoas. Ela reconheceu a sua avó, que havia falecido anos atrás. Um tio. Mas ela nunca tinha conhecido este tio. Morreu antes de Pão nascer. Mesmo assim, ela reconheceu-o instantaneamente. Comunicaram sem palavras. Pensamento a pensamento, a sua avó contou-lhe coisas sobre a vida de Pão. Escolhas que ela tinha feito, caminhos que ela tinha trilhado. Então, disseram algo que a deixou confusa. Ainda não é a sua hora. Precisa de voltar. A Pão não queria voltar. Aquele lugar parecia um lar, mais real do que a realidade física. Voltar significava regressar à dor. Esse limita ao peso de um corpo. Ela resistiu, mas foram firmes. Precisa de voltar. Então, ela sentiu sendo empurrada, puxada, obrigada a voltar pelo túnel, de volta ao seu corpo deitado naquela mesa de operações. Ela tentou resistir, mas não conseguiu. O túnel inverteu, a escuridão a aproximar-se. Depois, o impacto, o choque contra o seu corpo, dor em imediato e avassalador frio. Muito frio. A sua temperatura corporal ainda rondar os 15 graus Celsius. Cada nervo em alerta máximo. O peso da carne a esmagar a sua consciência. Ela queria gritar, mas não conseguia. Seu corpo ainda não respondia. Ela estava presa. Horas depois, quando a anestesia passou completamente, Pão acordou na sala de recobro, confusa e desorientada, mas lembrando-se de tudo. Cada detalhe da cirurgia, cada palavra dita, cada instrumento utilizado. Ela contou às enfermeiras. Elas estavam céticas. Pensaram que ela estava confusa, alucinando. Mas quando o Dr. Spetzler a visitou, ela descreveu-lhe a cirurgia. A broca que parecia uma escova de dentes elétrica. A conversa sobre as suas artérias femorais. A voz feminina que ela ouvira. O Dr. Spetzler empalideceu. Como é que sabe disso? Pão descreveu a sala de operações. A posição dos equipamentos. A disposição que ela não podia ter visto. Os seus olhos tinham sido fechados com fita adesiva, desde o momento em que entrou na sala de operações. Os sons que ela ouvira, enquanto seus ouvidos estavam tapados com altifalantes que produziam cliques altos. As conversas enquanto ela estava clinicamente em morte cerebral, o eletroencefalograma estava a zero. O Dr. Spetzler não tinha explicação. Ele confirmou cada detalhe, cada palavra que ela citou, cada instrumento que ela descreveu. Ela tinha razão. Completamente certa. Sobre coisas que ela não podia saber. Não deveria ter sido capaz de perceber, estando clinicamente morto. Anos mais tarde, o Dr. Spetzler foi entrevistado sobre o caso. É um neurocirurgião de renome mundial, cético por natureza, mas não conseguiu descartar o que aconteceu. Não tenho explicação para o que a Pão vivenciou. Ela descreveu coisas que não tinha forma de saber, enquanto a sua atividade cerebral era nula. Não consigo explicar, mas posso confirmar que aconteceu. O caso de Pão tornou-se uma das experiências de quase-morte mais documentadas na literatura médica, revisto por pares. Verificado. Impossível de descartar como alucinação ou invenção. Porque como é que alguém pode alucinar pormenores precisos sobre uma cirurgia estando em morte cerebral? Como é que alguém pode ver com os olhos vendados? Ouvir com os ouvidos tapados? Perceber com atividade neural zero? Não é possível. A não ser que a consciência exista independentemente do cérebro. O que aconteceu a Vicky Umipeg é ainda mais inexplicável. Vicky nasceu completamente cega. Retinopatia da prematuridade. Nasceu 2 meses prematura, em 1951. Os níveis de oxigênio na incubadora eram demasiado elevados, danificando as suas retinas de forma permanente. Cegueira total desde o nascimento. Vicky nunca tinha visto nada em toda a sua vida. Nem luz,
nem escuridão, nem formas ou cores. O seu cérebro nunca havia processado informações visuais. Quando sonhava, os seus sonhos eram sons, texturas, cheiros, nunca imagens. Ela não tinha noção do que significava realmente ver, até 1973. Vicky tinha 22 anos. Conduzindo com amigos, sofreu um grave acidente, múltiplos ferimentos. Foi levada de urgência para o hospital. Na sala de emergência, o seu coração parou. Paragem cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la. Compressões torácicas, desfibrilador. O seu coração não voltava a bater. Ficou clinicamente morta durante vários minutos. Durante estes minutos, Vicky experimentou algo impossível. Pela primeira vez na vida, ela pôde ver. Ela viu-se a flutuar acima do próprio corpo, olhando para baixo, mas a princípio, não compreendeu o que estava a ver. O seu cérebro não tinha estrutura para informação visual, formas, cores, profundidade, conceitos completamente estranhos. Mas ela estava a percebê-los. Viu o seu corpo na cama do hospital. Cabelo castanho espalhado pelo travesseiro. Aliança no dedo. Nunca se tinha visto antes. Não sabia como era a sua aparência. Mas, de alguma forma, sabia que aquele corpo era o dela. Viu médicos a trabalhar. Compressões torácicas, fazendo com que o seu corpo se contraia para cima. Um desfibrilador. Eles eletrocutaram-na. O seu corpo convulsionou. Ela assistiu a tudo acontecer. Observou os médicos a tentar salvar-lhe a vida. Enquanto ela flutuava acima, vendo pela primeira vez, um dos médicos usava uma gravata aos quadrados. Estampas diferentes. Ela reparou em pormenores que não conseguia nomear, mas que de alguma forma percebia. Uma enfermeira com cabelo loiro, apanhado. Uma caneta vermelha no bolso. A Vicky viu essas coisas impossíveis. Porque as pessoas cegas não desenvolvem a visão de repente. Especialmente cegas de nascença. O seu córtex visual nunca aprendeu a processar imagens. Mesmo que os seus olhos funcionassem. O que não aconteceu com Vicky. Depois ela viu o monitor. Um ecrã mostrando uma linha reta. O seu coração. Sem bater. De alguma forma, ela compreendeu o que estava a ver. A linha reta significava a morte. Ela estava morta, mas ainda consciente. Ainda ciente. Ainda vendo. Ela não sentiu medo, apenas fascínio. Era assim que era ver. Era isso que as pessoas com visão experimentavam. Constantemente, cores, formas, profundidade, movimento, tudo acontecer simultaneamente. Avassalador. Mas belo. Depois, ela sentiu movimento, sendo puxada para longe da sala de operações. Um túnel. Ela podia vê-lo. Paredes escuras. Luz. Frente, movendo-se em direção à luz, a uma velocidade incrível. A luz abriu-se. Seres, ela não conseguiu descrevê-los depois. Feitos de luz, mas com presença, personalidade. Ela reconheceu alguns familiares falecidos. Uma professora que tinha morrido anos atrás. Eles comunicaram sem falar. Mostraram-lhe coisas, a sua vida, escolhas, momentos de bondade e crueldade. Shem, a julgar. Apenas, mostrando, depois disseram a mesma coisa que a avó de pão tinha dito. Precisas de voltar. Ainda não é a tua hora. Vicky implorou para ficar, para continuar a ver, para experimentar este mundo visual que ela nunca soube que existia. Mas foram firmes. Ainda tem mais que fazer. Então, ela sentiu-se a ser puxada de volta, através do túnel, de volta àquele quarto de hospital, de volta para o seu corpo, de volta à cegueira, foi arremessada contra o próprio corpo. O impacto foi violento, repentino. Dores por todo o corpo, mas pior do que a dor era a escuridão. Ela estava novamente cega. A visão tinha acabado. Sumido, ela tivera minutos de visão, minutos a perceber o mundo visual. E agora, tudo lhe fora tirado. Ela acordou a gritar, não de dor física, da
perda. Os médicos pensaram que estava desorientada, confusa. Mas quando se acalmou, começou a descrever o que tinha visto. A sua aliança de casamento. Não sabia que a estava a usar naquele dia. O marido colocaria no seu dedo. Antes do acidente, mas ela descreveu-a. A gravata aos quadrados do médico. A enfermeira com a caneta vermelha. O cabelo loiro, apanhado. Detalhes visuais específicos que uma mulher cega não poderia saber. A equipa médica ficou atônita. Chamaram a enfermeira. Esta é a mulher que viu. Vicky não a conseguia ver agora, mas disse: aqui é que tinha a caneta vermelha no bolso. A enfermeira meteu a mão no bolso, tirou uma caneta vermelha. Confirmou. Ela já o tinha ali durante a reanimação. Dr. Kenneth Ring pesquisou o caso de Vicky extensivamente. É professor de psicologia e estudou experiências de quase morte durante décadas. Entrevistou Vicky várias vezes, verificou os seus registros médicos e falou com a equipa do hospital presente durante a sua reanimação. Todos confirmaram que as suas descrições eram precisas. Descreveu coisas que uma pessoa cega não poderia saber. Detalhes visuais, cores, relações espaciais, a disposição da sala de operações, equipamento que nunca tinha visto, nem poderia ter visto. O seu caso foi publicado numa revista científica com revisão por pares e estudado por outros investigadores. Os céticos tentaram encontrar explicações. Talvez ela tivesse ouvido descrições por acaso. Mas como é que alguém ouve a descrição de um padrão xadrez incompatível? Ou o tom específico de loiro do cabelo de alguém? Ou que uma enfermeira tinha uma caneta vermelha no bolso? Impossível. Impossível. A Vicky viu essas coisas morta, cega, com o cérebro completamente inativo. Impossível, mas documentado, verificado. Real, a experiência de Howard Storm foi diferente. Mais sombria. Aterrorizante. Howard era professor no Departamento de Arte da Universidade do Norte do Kentucky. 1985. Esteve em Paris com um grupo de estudantes, 1º de junho. Tarde. Uma dor abdominal súbita e intensa. Desmaiou no quarto de hotel. A sua esposa chamou ajuda. Uma ambulância chegou. Mas o hospital ficava do outro lado da cidade. Fim de semana. Atrasos, horas se passaram. O estado de Howard agravou-se, perfuração intestinal, morrendo. No quarto de hotel, aguardando o transporte, perdeu os sentidos. Abandonou o corpo. Mas esta experiência não foi pacífica como a de Pão, nem fascinante como a de Vicky. Foi aterrador desde o primeiro momento. Howard viu-se parado no quarto do hotel, olhando para o próprio corpo na cama. A sua esposa chorando. Ele tentou falar com ela. Ela não o conseguia ouvir, não o conseguia ver. Ele estava confuso, frustrado. Então, ouviu vozes, vindas de fora do quarto. Pelo corredor, vozes amigáveis, chamando. Howard, vem cá. Nós vamos ajudar-te. Segue-nos. Caminhou em direção às vozes. O corredor estava às escuras. Cinza, nebuloso. As vozes permaneceram à sua frente, guiando-o para a frente. Por aqui. Howard, continua a seguir. Nós vamos ajudar-te. Seguiu por horas a fio. Al nevoeiro tornou-se mais densa, mais escura. As vozes, ainda amigáveis, ainda encorajadoras. Mas algo parecia errado. A atmosfera mudou, opressiva, pesada. Howard gritou. Para onde vamos? Risadas. Não mais amigáveis, zombadoras, cruéis. Deixou de andar. Virou-se para voltar. As vozes mudaram. Agora, raivosas. Não pode ir embora. De nós. Figuras apareceram na névoa. Não eram pessoas, formas humanoides, mas distorcidas, retorcidas. Rostos que pareciam humanos, mas não eram. Olhos vazios. Bocas a sorrir com dentes a mais. Eles cercaram-no. Howard entrou em pânico. Tentou correr. Eles agarraram-no, mãos por todo lado, arranhando, mordendo. Ele lutou, socou, chutou,
mas não tinha um corpo físico. Estavam a dilacerar outra coisa. A sua essência. O ser. E doía. Uma dor pior do que qualquer dor física. Arrastaram-no para mais fundo. Para baixo. Para a escuridão. Estava a ser puxado para algo. Ele não sabia o que, mas sabia que era o inferno. O verdadeiro inferno. Não uma metáfora. Não um símbolo. O verdadeiro, tangível e inescapável inferno. Howard Storm fora ateu toda a vida. Não acreditava em Deus. Não acreditava na vida após a morte. Certamente não acreditava no inferno. Mas ali estava ele. Ser atacado por entidades. Arrastado para a escuridão. Elas dilaceravam-no. Alimentavam-se do seu medo. Do seu desespero. Quanto mais resistia, mais o magoavam. O tempo perdeu o sentido. Minutos, horas, anos. Ele não conseguia precisar. Apenas terror sem fim. Dor sem fim. Pensou que esta seria a sua existência para sempre preso, torturado sozinho, em absoluto desespero. Fez algo que nunca tinha feito. Rezou. Ou tentou. Não sabia como. Não conhecia nenhuma oração. Mas clamou. Deus, se o Senhor é real, por favor ajuda-me. O efeito foi instantâneo. Luz. Uma luz brilhante e ofuscante. As entidades gritaram. Soltaram-no, fugiram para a escuridão. Não conseguiam aproximar-se da luz. Howard desabou. Ou algo semelhante a desmaiar sem corpo. A luz envolveu-o. Quente. Amorosa. Uma figura na luz. Howard não conseguia ver pormenores. Estava muito claro, mas ele sentiu a presença. De alguma forma, sabia que era Jesus. Apesar de ser ateu, apesar de nunca ter acreditado, ele sabia. A figura irradiava amor, aceitação, perdão, tudo o que Howard não era, tudo o que tinha rejeitado durante toda a sua vida. A figura mostrou-lhe as coisas, a sua vida, cada momento, cada escolha, cada palavra, cada como o seu egoísmo magoava as pessoas, como a sua crueldade destruía as almas, o seu orgulho, a sua arrogância, o seu foco absoluto em si mesmo. Howard viu tudo, sentiu a dor que causara aos outros. Não como castigo, apenas a verdade. A realidade que se recusara a ver enquanto vivo, chorou, destroçado. Envergonhado, a figura perguntou: quer voltar? Howard não compreendeu. Voltar para onde? Para a sua vida. Pode voltar. Ou pode ficar. Howard olhou para a escuridão atrás de si. Depois, para a luz. Sabia que, se ficasse, teria de enfrentar aquilo em que se tornara. Encarar as consequências das suas escolhas. Mas, se voltasse, poderia mudar. Poderia viver de forma diferente. Quero voltar, por favor. Vou mudar. Serei melhor. A figura assentiu. Depois, volte. E lembre-se do que viu. Howard sentiu-se a cair, de volta, através da escuridão. De volta para o seu corpo. De volta à vida. Acordou num hospital. A cirurgia tinha sido um sucesso. O intestino perfurado foi reparado. Os médicos disseram que teve sorte. Mais umas horas e teria morrido. Howard sabia que tinha morrido. Estivera num lugar impossível. Num lugar real. A vida de Howard Storm mudou completamente depois desse dia. Deixou o seu cargo na universidade. Foi para o seminário. Tornou-se pastor. Escreveu um livro sobre a sua experiência. A minha descida à morte. Fala publicamente sobre o que aconteceu, sobre o inferno que vivenciou, os seres que o atacaram, a luz que o salvou. A sua história está documentada. Os registros médicos confirmam que estava gravemente doente, à beira da morte. O que ele experimentou durante aquelas horas? Impossível de verificar, mas impossível de descartar.
Um professor ateu, que foi ao inferno, regressou como um crente. Mudou. Transformou-se. Prova viva de que algo acontece após a morte. Algo para além da química cerebral, para além da alucinação. 3 pessoas, 3 experiências de morte diferentes. Paul Reynolds flutuou acima do próprio corpo durante uma cirurgia ao cérebro. Viu e ouviu pormenores impossíveis. Confirmado pelo cirurgião. Vicky Umipeg, nascida completamente cega, viu durante uma paragem cardíaca. Descreveu pormenores visuais que não poderia conhecer. Confirmado pela equipe do hospital. Howard Storm mergulhou na escuridão, atacado por entidades, salvo pela luz. Transformado de ateu em crente. Todos os 3 clinicamente mortos. Comprovado medicamente, todos os 3 conscientes durante a morte conscientes, ambivenciando lembrando o que descrevem. Não deveria ser possível. Atividade cerebral, 0. Coração, parado. Sem oxigênio no tecido cerebral. A consciência deveria acabar, mas não acabou. Estavam mais conscientes mortos do que vivos. Mais presentes. A morte não é o fim da consciência. É uma transição, uma porta. O que está para lá dessa porta? O céu, para alguns, o inferno para outros. Luz, escuridão, seres, julgamento, escolha. Na próxima parte, exploraremos a ciência por detrás destas experiências. Por que razão acontecem, o que a investigação cerebral revela, e o que significa para a consciência após a morte. Porque se Pam, Vicky e Howard estão a dizer a verdade, e as provas sugerem que estão. Então, tudo aquilo em que acreditamos sobre a morte está errado. O seu cérebro não desliga quando morre. Ele explode. 30 segundos antes da morte, algo impossível acontece. A atividade cerebral dispara, mais intensa do que quando está acordado, mais intensa do que quando está a sonhar, mais intensa do que qualquer estado normal de consciência. A Universidade de Michigan registrou isso. Monitorizaram ratos moribundos. No instante anterior à morte, os seus cérebros iluminariam-se como fogos de artifício. Todas as regiões ativas em simultâneo, ondas gama atingindo níveis nunca vistos nos seres vivos. O Dr. Jimo Borgigin liderou o estudo. Esperávamos que a atividade cerebral diminuísse. Não diminuiu. Intensificou-se. O cérebro moribundo é mais consciente do que o cérebro vivo. Isto explica por que é que as experiências de pós-morte parecem mais reais do que a própria realidade. Por que é que as pessoas se lembram das mortes com mais vivacidade do que de qualquer memória da vida? Porque os seus cérebros estavam a operar na sua capacidade máxima, hiperconscientes, processar a realidade sem filtros, sem limitações. Por aqueles breves momentos antes do desligamento. Experimentaram a consciência na sua intensidade máxima. O Dr. Sam Parnia passou 20 anos a estudar o ponto que acontece após uma paragem cardíaca. Entrevistou milhares de sobreviventes. Mediu a atividade cerebral. Monitorizou os níveis de oxigênio. As suas descobertas desafiam tudo o que a ciência médica ensina. A consciência não termina quando o coração para contínua, podemos medi-la. A atividade cerebral persiste durante minutos após a morte clínica. Por vezes, durante mais tempo. Ele descreve um caso. Um homem reanimado, ao fim de 20 minutos, sem batimentos cardíacos. Sem respiração. Clinicamente morto. Quando acordou, descreveu toda a reanimação. Cada palavra dita, cada procedimento realizado, a equipa médica confirmou o seu relato. Mas eis o problema. O seu monitor cerebral indicava uma linha reta. O eletroencefalograma mostrava atividade 0. Não deveria haver consciência. No entanto, estava consciente, observando, lembrando. Parnia estudou centenas de casos semelhantes. O padrão é consistente. A consciência persiste após a morte cerebral mensurável. De alguma forma, impossivelmente, a consciência continua. Quando não devia, 17% dos sobreviventes de paragem cardíaca relatam experiências de quase morte. Isto representa 1 em cada 6 pessoas que morrem e voltam à vida. 80% descrevem experiências pacíficas.
túneis, luz, familiares falecidos, sentimentos de amor e aceitação. 20% relatam experiências angustiantes, escuridão, entidades, terror, sentimentos de isolamento e julgamento. O que determina o tipo de experiência de cada pessoa não é a religião. Os ateus relatam experiências celestiais, enquanto os religiosos relatam experiências infernais. Não é o sistema de crenças, nem a origem cultural. O padrão encontrado pelos investigadores é perturbador. A revisão da vida parece ser importante. Aqueles que viveram de forma egoísta relatam consistentemente experiências mais sombrias, enquanto aqueles que viveram com bondade relatam experiências pacíficas. Não é uma regra universal. Há exceções, mas a correlação é forte, como se a morte nos obrigasse a encarar a verdade sobre quem éramos, como vivemos e o que causamos. Não é um castigo de um juiz externo, mas um confronto com a realidade, o impacto da nossa existência. Toda ação tem consequências. A morte faz-nos testemunhá-las. O problema da experiência de quase morte verídica quebra todas as regras da neurociência. Verídico significa verificado. Detalhes que podem ser confirmados. Paul Reynolds descreveu instrumentos cirúrgicos enquanto estava em morte cerebral. Vi que o MPEG viu cores enquanto era cega de nascença. Outros descreveram acontecimentos que ocorreram longe dos seus corpos. Uma mulher saiu a flutuar da sala de operações durante uma paragem cardíaca. Viu um sapato vermelho no telhado do hospital. 3 andares acima. Na borda exterior. Não havia forma de ela saber que estava ali. Após a reanimação, ela insistiu. Há um sapato vermelho no telhado, lado esquerdo. Conseguem vê-lo da janela do 3º andar. A equipa verificou, o sapato estava lá, exatamente onde ela descreveu. Como é que ela sabia? O seu corpo nunca saiu da sala de operações. Estava clinicamente morta. Mesmo assim, de alguma forma, reparou num objeto a 3 andares de distância. Os céticos oferecem explicações. Palpite de sorte. Conversa ouvida por acaso. Memória fabricada. Mas como adivinhar a localização de um sapato que nunca viu, num telhado que nunca visitou? Enquanto morto. O pode. A não ser que a consciência possa existir separadamente do corpo. A Universidade da Virgínia documentou mais de 2.500 experiências de quase morte. Catalogou elementos comuns. 60% reportam túneis. 55% veem familiares falecidos. 30% experienciam revisões de vida. 80% não querem regressar. Estas percentagens mantêm-se em todas as culturas, todas as religiões, todas as idades. As crianças com menos de 5 anos relatam os mesmos elementos. Demasiado jovens para o condicionamento cultural. Demasiado jovens para terem aprendido sobre experiências de quase morte. No entanto, descrevem túneis, luz, avós falecidos que nunca conheceram. Reconhecendo-os posteriormente por fotos, as pessoas cegas veem durante experiências de quase morte. Casos documentados. Estudos revistos por pares. Pessoas cegas de nascença descrevendo pormenores visuais, cores, rostos, relações espaciais. O seu córtex visual nunca aprendeu a processar imagens. No entanto, durante a morte, elas veem. A ciência médica não tem explicação. Os doentes com morte cerebral não deveriam perceber nada. Os cérebros cegos não deveriam desenvolver subitamente processamento visual. No entanto, ambos acontecem consistentemente, verificavelmente. O significado disto é profundo. A morte pode não acabar com a consciência. O seu cérebro pode ser um receptor, não um gerador. Como uma TV, destrua a TV e o sinal ainda existirá a transmitir de algum lado. A sua consciência pode persistir após a morte cerebral. Continuar, de alguma forma, que não compreendemos. As implicações são impressionantes. Como PIB importa. Não por causa de um castigo divino, mas porque enfrentará o impacto das suas ações. A revisão de vida não é uma metáfora, está documentada. Os sobreviventes descrevem a experiência de cada momento das suas vidas.
a partir da perspectiva de outras pessoas, sentir a alegria que causaram, a dor, o amor, a crueldade. Tudo isto, ao mesmo tempo, sem esconder nada, sem desculpa-os. Apenas a verdade. Pam Reynolds voltou transformada. O amor é o que importa. Sou o amor. Nada mais sobrevive à morte. Howard Storm transformou-se completamente de professor ateu, egoísta a pastor ao serviço dos outros. Vi o que tinha sido, como magoava as pessoas. Não posso ser mais assim. Vi que o Me Pegue está grata por cada momento. Tive visão durante alguns minutos. Depois perdia, novamente. Mas agora, valorizo a cegueira, porque me ensinou a ver o mundo de forma diferente. Todos dizem a mesma coisa. Não tema a morte, mas viva plenamente agora. Viva com bondade, com propósito, com consciência do seu impacto, porque o que faz aqui ecoa para além da morte. Cada escolha importa. Cada ação cria ondas que não consegue ver, até morrer. Aí, veais todas. A morte não é o fim, é uma transição, uma porta. O que está para além depende do que leva consigo. O amor que deu, a dor que causou, a verdade de quem eras. Não pode se esconder disso. Não pode escapar a isso. A morte elimina as desculpas, fingimentos, mentiras. Deixa apenas a verdade e tem de encará-la sozinho. Naquele momento, entre as batidas do coração, quando o seu cérebro se enche com a consciência final, Bock saberá como a morte realmente se sente. Não como um fim, mas como um começo de julgamento da verdade, das consequências, e não a volta a dar. Basta seguir em frente para o que quer que o aguarde: céu, inferno, luz, escuridão ou algo para além da nossa compreensão. A escolha está a ser feita agora. A cada ou a cada palavra, a cada instante. A morte não se importa com aquilo em que acreditava. Só se preocupa com quem era. E em breve todos descobriremos o que isso significa.